Olá, bom dia, tudo bem? Vamos aguardando aqui as pessoas entrarem para a gente seguir com a nossa live, né? Nós seguirmos com a nossa live dessa manhã de domingo. Muito obrigado a vocês que estão entrando, muito obrigado, né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Bom dia, vamos aqui para mais uma live, para mais um estudo. Hoje me atrasei um pouquinho, desculpe-me, 5 minutinhos, mas vamos trabalhar. Bom dia, Luciano, Valdir, muito bom dia, né? Jumara, Marisa, muito bom dia a todos vocês. Vamos seguindo com a nossa live, né? Nesse domingo pela manhã, aqui amanheceu um pouquinho mais frio, né? O inverno aqui um pouquinho mais rigoroso, né? Na última live nós conversamos aqui na questão 934, fizemos um comentário da questão 935, e ali fizemos uma ligeira digressão sobre o aspecto da mediunidade, e hoje vamos tratar aqui da questão 936 à frente, para a gente seguir, né, com o raciocínio, né? Desculpe, entrei um pouquinho atrasado hoje, uns 5 minutinhos atrasado, mas vamos trabalhar nessa nossa 1 hora que nós temos, né? E até recebi muitas mensagens, muitos direct, né, que o pessoal gosta de chamar, pedindo que falasse sobre mediunidade. Então, vamos deixar para uma outra data, não hoje. Eu estou reservando esses horários para a gente fazer esse estudo do Livro dos Espíritos. Depois, uma outra data, talvez ainda essa semana, eu vou ver, a gente possa fazer um comentário, um estudo de 1 hora só sobre a ideia da mediunidade, né? Que é um dos princípios fundamentais da doutrina espírita, né? Mas eu vou atender sim, o pessoal me pediu, recebi muitas mensagens, e realmente foram muitas mensagens, pedindo que falasse sobre mediunidade. Eu vou ajustar uma data e a gente conversa um pouco, uma troca de ideias sobre isso, né? Mas nesse horário das 10 da manhã do domingo e durante a semana, naquele horário das 9 da noite, eu gosto de deixar para esse estudo do Livro dos Espíritos, né? Estou vendo aqui um comentário da Sabrina, advogada lá de São Gotardo, minha querida terra natal, dizendo que lá está um pouco friozinho. Eu tenho saudade, Sabrina, desse friozinho aí de São Gotardo, viu? Aqui em Patrocínio é um pouco frio, mas esse friozinho de São Gotardo é único. Eu adoro esse friozinho daí, adoro mesmo. Bom, então vamos lá. Questão 936 do Livro dos Espíritos. A pergunta aqui é feita: de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam? Essa pergunta vem na esteira do que nós já conversamos na última live. A pergunta sobre a questão do sofrimento advindo da perda dos entes queridos. Nós falamos da perda desses entes queridos, chamamos a atenção para o respeito ao luto, para a solidariedade ao luto, para a compaixão no luto. E aqui na questão 936, nós temos uma pergunta que ela é interessante, porque muitas pessoas conversam sobre isso, várias vezes em diálogos fraternos, as pessoas nos perguntam sobre isso, de que maneira as dores inconsoláveis dos que ficaram na Terra afetam os espíritos desencarnados que as provocam. Vejam que o final da frase coloca as provocam. Aqui já coloca um certo ponto de vista do espírito desencarnado. Como o espírito desencarnado pode ver isso? E, né, o as provocam aqui dá aquela impressão de um carrego de culpa, muitas vezes por aqueles que retornaram. Então vejamos a resposta. O espírito é sensível à lembrança e às saudades daqueles que amou na terra. Mas uma dor incessante, fora de propósito, o afeta penosamente, porque ele vê nessa excessiva dor
falta de fé no futuro e de confiança em Deus, e por conseguinte, um obstáculo ao progresso e talvez ao reencontro dos que ficaram. Essa resposta ela é muito delicada, é uma resposta muito interessante, que nós precisamos pensar sobre ela. Nós precisamos trabalhar um pouco sobre isso. Eu disse na live passada que a tristeza, ela acontece. Por mais que se tenha o conhecimento da vida espiritual, por mais espírita, entre aspas, que possa ser, a morte, o desencarne, é algo que gera tristeza, sim. O choro da tristeza, o choro daquele momento triste, o choro daquele período triste, é natural, é necessário. E esse choro, nessa circunstância, não faz mal ao espírito que desencarnou. Não faz mal. O espírito é sensível às saudades e às lembranças que se tem dele. Então entende-se aquela tristeza de uma separação temporária, mas de uma separação, em que os que aqui ficam não mais verão os que já retornaram ao mundo espiritual. E ali ficarão sentimentos de lembrança. Nós já falamos isso na live passada, nesse sentido de a saudade, a perda da convivência afetar aquele que aqui ficou. Sim, o que para lá, que retorna ao mundo dos espíritos, vez outra tem oportunidade de perceber os que aqui estamos. Mas os que aqui estamos, os que aqui ficamos, não temos, vez outra, essa sensação de vê-los. Então essa perda da convivência, ela gera sim uma tristeza e precisa ser vivenciada e respeitada. E solidarizarmos-nos como queremos que solidarizem as pessoas conosco. Solidarizarmos-nos com todos. Ponto. Agora, aqui eles fazem um outro aspecto. Quando essa dor incessante é fora de propósito, aí já entra no campo do desespero, da cobrança, naquele sentido, muitas vezes, que até se cobra de Deus, dizendo, Deus, por que você tirou ele daqui? Por que o Senhor tirou ele da minha convivência? Por que o Senhor fez isso comigo? Isso já é um despropósito. Não é mais a tristeza, é o abandono, é o apego, que precisa ser trabalhado, que precisa ser vivenciado, mas precisa ser retomado uma certa lógica, uma certa razoabilidade. Comungar da tristeza, vivenciar a tristeza, sim. Eu até disse na live passada, se o dia que eu me desencarnar e ninguém chorar, ninguém ficar triste, quem vai ficar triste sou eu. Eu disse isso na live passada, né? Estamos na questão 936, Maria Solange. Ela está perguntando aqui. Então, veja, o dia que eu me desencarnar e ninguém chorar por mim, por causa da meu desencarno, ou ficar triste porque eu me desencarnei, eu que vou ficar triste, eu que vou chorar. Então, é natural isso. É necessário isso. Uma pessoa que viaja, nós sentimos saudades. Uma pessoa que vai viajar, ficar um tempo fora, a gente se despede até com um certo choro. E essa viagem de retorno ao mundo dos espíritos é outro aspecto também. Então gera sim essa ausência, essa dor da ausência, essa saudade da ausência. Perfeito. Natural. Agora, a revolta, o desespero, aí sim, esse já não leva a pessoa à frente. Esse já faz com que afete a pessoa que está aqui e a pessoa que retornou lá. É como se nós estivéssemos cobrando a presença dela aqui, exigindo a presença dela aqui, e ela sentindo-se angustiada por não poder fazer isso. E é aí que entra a ideia de achar que provocaram a dor, contida na pergunta. Achar que provocaram a dor. Por isso que está contida aqui no finalzinho da pergunta essa ideia. Então pensamos muito nesse aspecto. Pensemos, aliás, muito nesse aspecto. Nesse aspecto de vivenciar a dor, a tristeza, vivenciar, mas não se entregar, não se desesperar, não se revoltar ante a essa situação. Viver o luto
mas não transformar a vida num luto, como diz aqui a Ciomara. Exatamente isso. Há um período de amadurecimento, há o período do tempo, como dissemos aqui na última live, o tempo é o senhor da razão, né? O tempo vai, aspas, curando as dores, e a razão vai se colocando. É preciso dar um tempo para o nosso subconsciente lidar com a ausência, como dissemos isso na live passada. Como dissemos isso. E naquele momento do luto, naquele momento da dor, naquele momento do desencarne, não venhamos com doutrinações para as pessoas. O que elas menos precisam é doutrinar, é serem doutrinadas. Não é momento de chegar e dizer assim, não, você veja que o espírito continua existindo, ele está lá no mundo espiritual. Depois. Naquele primeiro momento, um abraço de solidariedade. Conte comigo no que precisar. Deus abençoe. Estou aqui. Isso sim, compreender. E o outro aspecto, compreender a forma que a pessoa entende a vida e respeitar esse entendimento. E se a pessoa, sim, pedir explicações, com parcimônia, nós vamos dando. Mas não é momento de doutrinação. Não é momento de repreensão, dizer você não pode chorar. Não, é o contrário. Chore. Viva a sua tristeza naquele momento. Lembremos-nos do Eclesiastes, capítulo 3, versículo 3. Todas as coisas têm o seu tempo e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Há tempo de ir, há tempo de vir. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir. E vários outros tempos. Então é esse aspecto. É essa respeitabilidade. Lembremos do encontro de Jesus com Marta, Maria, pela, aspas, morte de Lázaro. Jesus foi dizer alguma coisa de doutrinação para aquelas duas irmãs que estavam inconsoladas? Não. Jesus, vendo o sofrimento daquelas pessoas, vendo a tristeza daquelas pessoas, diz o Evangelho, e Jesus chorou. Ele não chorou pela tristeza da morte de Lázaro, porque Lázaro não havia morrido, como mesmo Jesus disse. Lázaro dorme, ele não morreu. Mas ele se consternou, mas ele teve a compaixão para com aquelas pessoas que estavam chorando, para aquelas pessoas que não divisavam a continuidade da vida, para aquelas pessoas que se entregaram ao abatimento. Ele olhando aquelas pessoas, sentindo aquelas pessoas, diz o texto, e Jesus chorou. Chorou pela compaixão. Então, nesses momentos, o que nós temos que ter é a solidariedade. Nesse momento, o que nós temos que ter é a compaixão. Nesse momento, o que nós temos que ter é a humanidade, de um ombro, de um abraço, de um olhar, de uma palavra de conte comigo. É esse o ponto. Depois, com o andar do tempo, mineiramente falando, com o andar da carroça, com o andar da carruagem, as coisas vão se abrindo e gradativamente nós vamos auxiliando com explicações. Tatiane diz aqui, né, empatia com a dor. Sim, empatia, Tatiane, com as pessoas, com o ser humano. Se nós conseguíssemos nos colocar no lugar das outras pessoas, nós erraríamos muito menos. Nós teríamos muito mais atitudes soerguedoras, atitudes que levantariam as pessoas. E as pessoas teriam atitude que nos levantaria também, porque todos nós precisamos de auxílio. Eu preciso de auxílio, vocês precisam de auxílio, todos nós precisamos. Nenhum de nós vive isolado. Nenhum de nós é autossuficiente. Então é preciso esse ponto, empatia, que aliás é um livro muito interessante do Jaime Ribeiro, que eu sugiro a leitura. Empatia chama o livro. Empatia.
do Jaime Ribeiro. Não me lembro a editora, mas vale a pena. Um livro muito legal, muito bom de ser lido. E eu faço sugestão, sim, para a leitura desse livro, A Empatia. Talvez um dos grandes elementos que nos falte para sermos, de fato, solidários é a empatia. Porque ser solidário é se colocar no mesmo nível, na horizontalidade com a pessoa. Muitas vezes nós usamos de solidariedade, entre aspas, num patamar superior, como que ajudando um que está no patamar inferior. E a solidariedade, quando movida pela empatia, nos coloca no mesmo lugar, no mesmo nível humano. No mesmo nível humano. É esse ponto que precisamos. Desculpe-me essa digressão a partir da questão 936. Mas que não transformemos nossa tristeza em desespero. Não transformemos nossa tristeza em revolta, que é um dos piores sentimentos. Revolta, principalmente, revolta contra a providência, como nos falam os Espíritos. É isso que nós podemos depreender dessa questão 936. Então, pensemos nisso. Eu acho interessante, vamos voltar aqui ao início do capítulo. Nós estamos trabalhando penas e gozos terrenos, aqui se pergunta. E eu acho interessante os tópicos que Kardec colocou como sendo as circunstâncias terrenas. Felicidade e infelicidade relativas, perda dos entes queridos, decepções, ingratidões, temor da morte, desgosto da vida, coisas da vida material, coisas do dia a dia, coisas mesmo da vida terrena. E aí o tópico seguinte, que é a questão 937, Kardec vai trabalhar o tema decepções, ingratidão. É interessante observar isso. Não, lógico, eu volto a dizer, eu não leio todas as questões. Nós trabalhamos o tópico e ali uma ou outra questão nós vamos trazendo para o raciocínio do tópico. Então aqui a questão 937, nesse tópico das decepções, ingratidões, veja o que Kardec pergunta aos espíritos. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de família não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Olha que coisa interessante. As decepções que se originam da ingratidão e da fragilidade dos laços de família não constituem também para o homem de coração uma fonte de amarguras? Homem de coração, sensibilidade, pessoa sensível. Vejam, será que essas decepções, essas ingratidões, elas não seriam uma fonte de amargura para a vida terrena? E os espíritos respondem, sim. E usam a conjunção adversativa. Sim, mas deveis lastimar os ingratos e os amigos infiéis. Serão mais infelizes do que vós. A ingratidão é filha do egoísmo. E o egoísta encontrará mais tarde corações insensíveis, como ele mesmo foi. Lembrai-vos daqueles que fizeram mais bem do que vós, que valeram muito mais do que vós e que foram pagos com ingratidão. Lembrai-vos de que o próprio Jesus foi injuriado e desprezado neste mundo, tratado como velhaco e impostor, e não vos admireis de que o mesmo aconteça convosco. Que o bem que houverdes feito seja a vossa recompensa na terra, e não vos importeis com o que dizem os que receberam os vossos benefícios. Desculpe-me. A ingratidão é uma prova para a vossa perseverança na prática do bem. Ser-vos-á levado em conta, e aqueles que vos desprezaram serão tanto mais responsabilizados quanto maior lhes tenha sido a ingratidão. Eu vou seguir aqui a questão 938, que nós analisamos as duas questões. As decepções oriundas da ingratidão não contribuem para endurecer o coração e fechá-lo à sensibilidade? Em outras palavras, será que por as pessoas serem ingratas, pelas pessoas nos causarem decepções, a gente não endurece o coração então? E eles respondem, seria um erro, pois como dizes, o homem de coração se sente sempre feliz pelo bem que faz. Sabe que se este bem não for lembrado nesta vida, será lembrado em outra, e que o ingrato envergonhará por si mesmo e terá remorsos da sua própria ingratidão. Trabalhemos essas duas questões. E eu vou colocar uma palavrazinha para
trabalhar essas duas questões. Uma palavrazinha só. Mágoa. Trabalhemos com essa palavra, mágoa. Porque tudo que está no fundo aqui dessa questão, ou dessas questões, é mágoa. É isso que está colocado aqui. Tudo que está no fundo dessa questão é a mágoa. Porque a pergunta aqui não diz respeito a quem provoca, a quem faz, ou para o ingrato. Aqui a pergunta é sob o olhar daquele que foi objeto da ingratidão. É o que teve o objeto da ingratidão sendo olhado. E aí nós observamos então a ideia da palavra mágoa. E eu gostaria de chamar a atenção para um ponto do substantivo mágoa, levando-nos ao verbo magoar. Levando-nos ao verbo magoar. O verbo magoar é um verbo pronominal. O que é um verbo pronominal? É um verbo que, para ser conjugado, precisa ser conjugado com um pronome. E esse verbo magoar, ele é pronominal reflexivo. Pronominal reflexivo. Alguns que estão entrando agora estão pensando assim, estou entrando numa aula de gramática. Não. Nós estamos estudando o Livro dos Espíritos. Mas interpretação de texto, nós precisamos conhecer a gramática. Nós precisamos conhecer a estrutura gramatical. E o verbo magoar, então, é um verbo pronominal reflexivo. O que é um verbo pronominal reflexivo? É um verbo cujo pronome remete ao sujeito que está elaborando a oração. O verbo pronominal reflexivo, ele devolve para quem o conjuga a condição do próprio verbo. Então, diz aqui, Tatiane, magoar-se, exatamente esse aspecto. O verbo pronominal reflexivo é o verbo que, para conjugá-lo, eu coloco um pronome que leva a mim, que estou conjugando. Então, pensemos, como conjugar o verbo magoar? Eu me magoo, tu te magoas, ele se magoa. Nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. Ao conjugar o verbo dessa forma, nós já veremos que nós usamos o sentimento, o ressentimento de forma errada. O que eu quero dizer de forma errada? Em vez de dizer eu me magoo, eu digo você me magoou. Não é você me magoou. Eu me magoei com você. Vejam que coisa interessante. Eu me magoei com você, não é você me magoou. Eu me magoei. O próprio verbo está dizendo isso. Eu me magoei com você, você se magoou comigo. Não é eu magoei a você e nem você me magoou a mim. Ou magoou. Não, eu me magoei. Você se magoou. Então percebamos que ao entender dessa forma, eu me magoei, quem é o responsável por tudo isso? Eu. Eu vou dar o crédito, eu vou dar a resposta. Não quer dizer que as pessoas não nos entristeçam, sim. As pessoas farão algo que me deixarão tristes. Eu posso dizer, você me entristeceu, eu me entristeci com você, seria melhor. Mas eu me entristeço, eu me magoo, melhor dizendo, por uma atitude de alguém que eu esperava que fosse outra. Então pensemos profundamente nesse aspecto. O que é uma decepção? É eu esperar algo de alguém e esse alguém não me dar esse algo. Se eu espero algo de alguém e esse alguém não me dá esse algo, aí eu digo, você me magoou. Não, eu me magoei. Eu me magoei. E por que eu me magoei? Porque você não deu o que eu queria. Você não me deu o que eu queria. Você não fez o que eu queria. E o que é isso? Personalismo. Desculpe-me. Personalismo. Uma vez eu falei isso em uma palestra que até ficou
gravaram, puseram no YouTube, e uma pessoa colocou: esse cara tá louco em dizer isso, as pessoas me fazem mal, elas me entristecem. Eu não estou dizendo que nós não nos entristeçamos com as atitudes das pessoas. Eu não estou dizendo que as pessoas fazem coisas que me entristecem. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que no aspecto da mágoa, sou eu que estou me magoando. Não é a pessoa que está me magoando. Sou eu que estou me magoando com a atitude da pessoa porque eu queria que ela fizesse algo do meu jeito, algo que me agradasse. Algo que me agradasse. E eu não posso esperar das pessoas, prestem atenção nisso, eu não posso esperar das pessoas senão aquilo que elas me deem. Só isso. E aqui eu quero trazer agora a figura do Cristo, porque foi citada aqui, foi trazida como exemplo para essa questão 937. A figura do Cristo. Vamos imaginar agora a seguinte cena. Jesus entrou em Jerusalém, saudado pelas pessoas. As pessoas colocaram tapetes nas ruas para que ele passasse, colocaram flores, cantavam hosana, chamavam-no por rei. E ali ele foi entrando e as pessoas saudando-o. Dias depois, as mesmas pessoas estavam dizendo: crucifique-o. As mesmas pessoas, crucifique-o. Escolheram Barrabás, crucifique-o. Aquelas mesmas que estavam saudando-o começaram a dizer: crucifique-o. Ele foi crucificado. Ele foi crucificado e lá na cruz, olhando para as pessoas, aquelas pessoas que o saudaram, as mesmas que disseram: crucifique-o. Ele lá pregado na cruz, olhando as pessoas, o que ele disse? O que nós diríamos se fôssemos nós? Nós diríamos assim, olhando para as pessoas: me magoei com vocês, ou vocês me magoaram. Estou decepcionado com vocês, me saudaram quando eu entrei, agora me trazem e me colocam nessa cruz. Estou de mal. Mas o que Jesus disse a elas? Quando Jesus foi içado à cruz, e olhando aquelas pessoas que o aplaudiram e depois disseram: crucifique-o, o que ele disse quando olhou para elas? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Jesus se magoou? Não. Doeu, fisicamente falando, cravos, coroa de espinhos, chicotadas, doeu. Mas ele se magoou? Não. Ele poderia ter dito: vocês me magoaram. Ele não disse isso. Ele disse: perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Porque ele não esperava das pessoas senão aquilo que elas lhe dessem. E o grande problema nosso é que nós depositamos nas pessoas as nossas expectativas. Nós depositamos nas pessoas o que nós queremos. E não entendemos que elas farão o que elas conseguirão. Elas farão o que elas querem, o que elas podem, o que elas entendem. E nós queremos que elas façam o que nós queremos, o que nós entendemos. E não nos perguntamos se a pessoa também entende do mesmo jeito. Então percebamos que a mágoa advém de uma expectativa não correspondida. Mas qual expectativa? A minha. A que eu depositei na pessoa, ou nas pessoas, ou nas circunstâncias, ou nas coisas. A expectativa que eu depositei, mas não o que a outra pessoa podia fazer. Aí vem aquilo que foi colocado aqui. Empatia. Se a gente perceber assim, nós entenderemos a conduta alheia, mesmo que não concordemos com ela. Mesmo que não concordemos, mas entenderemos. Por quê? Porque a maneira de vivenciar é a maneira de sentir da outra pessoa. Da outra pessoa. Volto a dizer, o que nos decepciona, o que nos frustra, não são as pessoas, são as expectativas que eu deposito nas pessoas sem saber se elas reverberarão essas expectativas. Sem saber ou sem aceitar a maneira que elas
entendem e devolvem. Ainda somos egoístas. Ainda somos egoístas. Por isso sofremos. Por isso nos sofre a expectativa não correspondida, o amor não correspondido. Não é assim? Por quê? Porque queremos volta daquilo que só deveria ter ido. O que eu sinto para com os outros não depende do que os outros sentem para comigo. Voltemos a Jesus, que foi aqui mais uma vez evocado na questão 937. Voltemos. Ele escolheu os 12 melhores homens da Galileia. Ele escolheu. Ele foi ali, convivendo com muitos. Deu uma secada aqui. Convivendo com muitos, e ele escolheu 12. E ele disse: não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós. E já vos conhecia, pois antes que o mundo fosse, eu já era. Então ele escolheu os 12 melhores. Os 12 melhores. Um negou, um traiu e 9 fugiram quando ele foi preso. Olha que turma boa que ele escolheu. Os 12 melhores. Um trai, um nega e 9 fogem quando ele foi preso. Só um ficou com ele, João, o evangelista, o jovem. O jovem. Depois falando que jovem não tem perseverança. E foi o único que ficou. Jesus foi crucificado. Os apóstolos, os 10 que fugiram, negaram, um negou e os 9 que fugiram, e mais João, e não mais Judas. Mas estavam eles escondidos ali com medo. Chega Maria de Magdala dizendo: eu vi o mestre, ele falou comigo. E os apóstolos não acreditando. E ali, de repente, aparece Jesus. Aparece Jesus a eles. Aparece Jesus àqueles que, no caso Pedro negou, e no caso dos outros 9 que haviam fugido. Aparece Jesus. E diz o que a eles? Se fôssemos nós, o que nós diríamos para essa turma de gente boa que estava conosco? Se fôssemos nós, talvez eu diria assim: tudo bem, é assim que vocês me amam, né? Tudo bem. Pedro, você me nega, né, Pedro? Tudo bem. E aí virava para os outros 9 e falava assim: vocês fugiram, né? Não ficaram lá para me ajudar. Tudo bem. Mineiramente falando, pode deixar. Quando precisarem de mim, vocês vão ver. Não conta comigo, turma de ingrato. Me magoei. Ou diria, vocês me magoaram. Mas qual foi a frase de Jesus dita a eles quando ele se apresenta? A paz esteja convosco. Olha que diferença, gente. Isso é para emocionar. Ele nada cobra. Ele nada cobra. Ele não exige nada. Ele não faz nenhuma cobrança. Ele só diz: a paz esteja convosco. Quantos erros nós cometemos quando queremos cobrar dos outros atitudes que nós queríamos que elas praticassem conosco. Quanto nós queremos transformar as outras pessoas em nós mesmos. É aí o nascedouro da mágoa. É justamente aí o nascedouro da mágoa. Quando queremos depositar nos outros as expectativas que são nossas. E ali Jesus poderia ter cobrado. Não. Ele disse: a paz esteja convosco. Será que nós diríamos isso? Será que nós dizemos isso àquelas pessoas que, de certa forma, não correspondem à nossa expectativa?
Será que nós poderíamos, em vez de dizer assim, estou magoado com você, será que nós podíamos dizer, a paz esteja com você? Esse é o ponto maior. É isso que está nessas duas questõezinhas só. E a gente insiste em ficar transferindo para os outros as responsabilidades das nossas conduções, da condução das nossas vidas. Cobramos da pessoa uma atitude sem saber se ela tem essa capacidade, se ela está nessa ciclagem. Não é porque eu gostaria de ser tratado desse jeito que a pessoa vai conseguir tratar. Eu preciso entender que a pessoa é ela mesma e valorizá-la por isso. Entender que quando voltar, voltou. Quando ressonar, ressonou. Mas não pode tirar essa condição de continuar. De continuar. Aqui está dizendo a Solange, né? Queremos que as pessoas supram nossas frustrações. Não depositemos nas outras pessoas aquilo que nos cabe fazer, compreender, vivenciar. Nós também frustramos expectativas de muitos. Vamos perceber isso, vamos entender isso. É o que está colocado aqui. André Luiz, ele diz, guardar a ofensa é permanecer nas sombras. Fala-nos André Luiz. Guardar a ofensa é permanecer nas sombras. A Cris coloca aqui, é difícil, né? Tão difícil, né? É sim. É difícil. É difícil. Se fosse fácil, os espíritos nem tinham tocado nesse assunto. Não é simples, não é fácil. Mas é o necessário. Mas é importante isso. Me desculpe eu ter emocionado, mas quando eu imagino Jesus fazendo as coisas, envolve, a gente se sente, sei lá o que, mineiramente falando, a gente sente um trem. É um trem que nos envolve. Imaginando essa cena, ele poderia ter falado tantas coisas, podia ter lido um sermão, como nós dizemos aqui em Minas. Como minha mãe dizia, poderia ter rezado um rosário, ela era muito católica. E ele não. Ele olhou para aquelas pessoas e disse só isso: a paz esteja convosco. A paz esteja convosco. Oh. Quem nos dera, se em todas aspas, decepções, nós disséssemos assim, a paz esteja convosco. Em outras palavras, seja você, siga assim, um dia a gente converge, seja você, vamos para frente, bola para frente. É isso. Desculpe-me essa digressão desse tamanho nessas duas questões. Eu sempre abro um parêntesezinho, dois parêntesezinhos, mas dessa vez eu abri, foi colchete, foi uma chave, né? Enorme, me desculpem. Mas é impossível ler essas questões, ler essas respostas e não se chegar a esse tipo de sentimento, a esse tipo de constatação. A esse tipo de constatação. Me desculpe, me desculpe. Eu quando li aqui, pensando, não vou entrar nesse aspecto na hora de conversar, mas nós precisamos. A Carla diz aqui, o Espírito evoluído, Jesus, sim, mas lembremos da questão 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para servir de guia e modelo para a humanidade? Jesus. Então busquemos nele, busquemos em Jesus os exemplos. Lógico, estamos longe da sua força, da sua evolução, lógico, estamos longe, mas que nós pelo menos estejamos no caminho, que seja distante do alvo, mas no caminho para o alvo. É esse o ponto. Ele não está pedindo de nós nada que não seja o caminho.
Nada que não seja o caminho. Eu assistia essa semana uma palestra da Tatiane, ela fazia uma palestra, eu estava assistindo, e ela falou do reconhecimento do verdadeiro espírita, lá do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende no sentido de domar suas más inclinações. Esforços. Então o que Jesus nos pede é isso, esforço, que não saiamos do caminho. Não interessa a distância. Não interessa a distância do alvo, interessa que estamos no caminho do alvo. É esse o ponto. Desculpe-me, mais uma vez, desculpe-me a digressão. Mas pensemos nisso. Pensemos nesse aspecto. E voltemos a conjugar o verbo magoar na forma que ele deveria ser conjugado. Eu me magoo. Tu te magoas, ele se magoa, nós nos magoamos, vós vos magoais, eles se magoam. Não transfiramos para outrem as questões que são nossas, os sentimentos que são nossos. Trabalhemos com eles. Entristecemos, nos entristecemos com as pessoas, sim. Nos entristecemos muito, sim. Nos entristecemos demais, sim. Mas não deixemos isso virar mágoa, ressentimentos. Lembremos do que falou André Luiz. Guardar a mágoa, guardar a ofensa, guardar a mágoa é permanecer nas sombras. Não fiquemos. Coloquemos um pezinho ao sol para a gente poder ir saindo e caminhando. Pensemos nisso. E o verbo amar também foi colocado aqui, conjugar. O verbo amar é um verbo transitivo. Na nossa gramática, é um verbo transitivo. O que é um verbo transitivo? Um verbo que precisa de complemento quando é conjugado. É um verbo que, se conjugado sem o complemento, ele não dá sentido. O verbo intransitivo é um verbo que, quando conjugado, já deu sentido. Por exemplo, o verbo nascer. Se eu digo eu nasci, não preciso de complemento nenhum na frase que já entenderam. Quem ouviu, entendeu. Se eu digo fulano nasceu, não precisa de complemento porque já se entendeu. Agora, o verbo amar foi dito, que é colocado na gramática, como transitivo. Quem ama alguém. Quem ama alguém. Mas vamos tirar essa transitividade do verbo quando tratarmos do sentimento. E entender que quem ama não ama alguém. Quem ama, ama. Ama, esparge, ama. Não interessa direcionamentos. Porque o amar alguém nesse sentido é uma exigência que o sentimento amar não tem. A exigência da conjugação de ter alguém não faz parte do sentimento. O sentimento amar não é alguém, é amar. Amar. Agora o verbo, infelizmente, dado o nosso egoísmo, foi colocado como transitivo. Quem ama alguém ou alguma coisa. Mas o sentimento amar, não. Quem ama, ama. Ama e pronto. Não fica buscando. Não é uma linha com anzol para ficar pescando e puxando com a molinetezinha ali, o molinete, se quiserem. Não. O amar é liberto. O amar nunca é exigente. O amar não se coloca senões. Principalmente prisões. Como dizia Khalil Gibran. Não façais do amor um grilhão, uma prisão. Nem de si mesmo e nem dos outros. É esse o aspecto. Seguir em frente. Compromissos, comprometimentos, responsabilidades, renúncias, seguir em frente. Mais um parênteses, mais parênteses abertos, vamos fechá-lo, desculpe.
ok? Ainda temos um tempinho para a gente seguir aqui. Mais uma vez, me desculpem por essa digressão excessiva aqui nessas duas questões 937. Mas eu particularmente entendo que estudar o Livro dos Espíritos apenas lendo o que está escrito não nos leva a refletir. Não nos leva a refletir. E nós temos várias situações para serem refletidas. Vamos dar uma seguida, né? Nós temos aqui, salvo engano, 15 minutos, e vamos a um outro tópico, lá na questão 941 agora. Vamos começar lá na questão 941. Vamos tomar uma aguinha para mudar o foco do assunto, que são ainda das questões terrenas, mas vamos tomar uma aguinha para mudar um pouco a ciclagem e irmos para um outro assunto. Volto a dizer, eu não leio todas as questões, eu trabalho tópico, aquelas questões que são, diria, fundamentais. Não que as outras não sejam, mas para o raciocínio, né? E aí vamos para o outro tópico, o temor da morte. Questão 941 aqui do Livro dos Espíritos. Vamos lá. Para muitas pessoas, o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que diante de si tem o futuro? É interessante. Veja, volto a dizer, aqui Kardec está trabalhando com assuntos num tópico chamado penas e gozos terrenos. Então ele está trabalhando coisas terrenas, coisas daqui, do acontecimento do dia a dia daqui. E aí vem o temor da morte, que é algo que é daqui, do mundo material. É algo que é aqui do mundo material. E aí ele pergunta, para muitas pessoas o temor da morte é uma causa de perplexidade. De onde lhes vem esse temor, já que tem diante de si o futuro? E aí a resposta, não há fundamento para semelhante temor. Mas que queres? Desde a infância procuram convencê-las de que há um inferno e um paraíso e que mais certo é irem para o inferno, visto que também lhes disseram que o que está na natureza constitui pecado mortal para a alma? Assim, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. É dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Quanto aos que persistiram em suas crenças da infância, esses temem um fogo eterno que os queimará sem consumir. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor, e a caridade, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde terá de ir nenhum ser cujo olhar deva temer. Aqui diz o Gerson, né, instinto de preservação, perfeito, a gente tem esse instinto de conservação, de preservação aqui na vida material. Mas vamos debulhar um pouco essa questão. Debulhar foi bem mineiro, né? Debulhar milho. Vamos aprofundar um pouquinho nessa resposta, nessa questão. Porque é algo interessante. Nós somos imortais, sabemos disso. Os espíritas estudamos isso. Os espiritualistas de todas as escolas religiosas assim trabalham, senão não seriam espiritualistas, né? Ou seja, não acreditariam no espírito. Mas tem medo de morrer. Veja, somos imortais e temos medo de morrer. Se somos imortais, não morreremos. Então, por que medo da morte? Então, não somos imortais? Veja, é isso que Kardec está ponderando. É essa pergunta que ele está fazendo. Essa aparente incongruência, essa aparente incoerência de nos dizermos imortais e vivermos como se mortais fôssemos. Eu brinco aqui do mineirês, a Ana está dizendo aqui, mas você é mineiro? Sim, sou mineiro, da minha querida São Gotardo. Sou mineiro, sim. E por isso que eu dou as minhas mineirices aqui, né? Então vejamos, somos imortais e temos medo da morte. Aí aqui coloca, né, a Cris, tem o receio da transição. Tá, é isso que Kardec está perguntando. E é interessante que eu vou precisar de uma outra questão que nós ainda não estudamos e vamos estudar, que é a questão 961 do Livro dos Espíritos, para a gente lidar com essa questão 941. Vamos lá na questão 961 do Livro dos Espíritos. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? Olha que pergunta danada essa. Qual o sentimento que domina a maioria das pessoas, dos homens, no momento da morte? A dúvida, o temor ou a esperança? E eles respondem, a dúvida
nos céticos e endurecidos, o temor nos culpados, a esperança nos homens de bem. Olha que interessante. As três. A dúvida nos céticos, o temor nos culpados e a esperança nas pessoas de bem. Então percebamos que a maneira que nós enxergamos o porvir, por assim dizer, o temor da morte ou não, é a maneira que nós vivemos. É a maneira que nós vivemos. É a forma que nós encaramos a vida. E aqui eu acho interessante porque no primeiro parágrafo, o que os espíritos estão fazendo é trabalhar com as crenças cristalizadas e trabalhar com o materialismo. E numa forma interessantíssima. Os espíritos trabalham aqui com o materialismo como advindo de um espiritualismo mal entendido. Olha que coisa interessante. Vejam o que ele coloca aqui no meio do parágrafo, né, quando ele diz assim: é dessa maneira que são levadas a crer que nada mais existe além da vida presente. Vejam, quando essas pessoas se tornam adultas, se tiverem um pouco de discernimento, não poderão admitir tais coisas e se tornam ateias ou materialistas. Vejam como os espíritos estão dizendo que esse materialismo ele adveio, esse ateísmo adveio do espiritualismo mal entendido, do espiritualismo mal apresentado. Olha que interessante. Isso nos leva a uma frase de Feuerbach. Friedrich Feuerbach, um materialista. Eu já disse isso aqui outras vezes. Materialista. Ele escreveu um livro chamado A Essência do Cristianismo. Nesse livro, ele tem uma parte, logo na introdução, ele diz assim: está escrito que Deus fez o homem à sua imagem, à sua semelhança. Eu desconfio que o homem fez Deus à sua imagem, à sua semelhança. Pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. Veja que interessante. Pois o Deus que nos é apresentado tem mais defeitos humanos do que qualidades divinas. E é isso que os espíritos estão dizendo. Que a estrutura materialista ateia é uma debandada de um espiritualismo vazio que ensina, que explica não a espiritualidade, mas a interpretação material da própria espiritualidade. É isso que ele está colocando aqui. E aqui, no segundo parágrafo, ele coloca aquilo que nós chamamos virtudes teologais, as virtudes teologais, que são a fé, a esperança e a caridade, trazidas pelo apóstolo Paulo na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 13, versículo 13. Capítulo 13, versículo 13. Ainda permanecem, diz ele, a fé, a esperança e o amor, a caridade, o amor. Mas dos três, o maior é o amor, a caridade. Olha que interessante. E aqui, veja o que os espíritos colocam. A morte não inspira ao justo nenhum temor, porque a fé, veja, porque com a fé ele tem a certeza do futuro. Com a fé ele tem a certeza do futuro. A esperança o faz esperar por uma vida melhor. E a caridade, o amor, a cuja lei obedece, lhe dá a segurança de que não encontrará no mundo para onde ir, que terá que ir, nenhum ser cujo olhar ele deva temer. Olha que coisa interessante. Olha como os espíritos explicam isso. Cristalização de crenças. Visão puramente terrena. Talvez nos falte, sim, essa ideia de fé. Diz, com a fé ele tem a certeza no futuro. Talvez o que nós chamamos por fé no dia a dia seja crença. E aí eu chamo a atenção para uma definição que Emmanuel nos dá sobre a fé, que está na questão 354 do livro Consolador. Está na questão 354 do livro Consolador. Quando ele diz fé é a certeza em Deus. Certeza esta que ultrapassa os limites das crenças religiosas. Certeza em Deus, certeza essa que ultrapassa os limites das crenças religiosas. E é justamente o reducionismo que muitas crenças
aplicam na ideia da espiritualidade, na ideia de Deus, na ideia da vida, que faz com que as pessoas, vejam o que os Espíritos dizem, com discernimento que seja pouco, se afastem das ideias religiosas. Se afastem das ideias religiosas e caminhem para o negativismo. Caminhem para negar a fé, e caminhar para o ateísmo ou materialismo. Então pensemos nessa resposta aqui. Pensemos nisso. Pensemos. Sugiro que façam a leitura novamente. Leiam lá a questão 961, dê um pulinho lá na carta de Paulo, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, mas aproveitem e leiam o capítulo inteiro, porque o versículo 13 é o último. Leiam o capítulo inteiro e nós vamos entender essa questão. Né? E no nosso próximo encontro nós seguiremos, né, para a questão 943, e aí talvez a gente leve um tempo mais para falar do desgosto da vida, o suicídio e essas questões que fazem parte das penas e gozos terrenos, por assim dizer. Ok? Bom, vamos parar por aqui. O Instagram ele é marcial, né? 60 minutos ele vai e nos derruba. Então, vamos parar por aqui essa nossa conversa de hoje, desse domingo, e na próxima semana nos encontraremos novamente, né? Estou tentando sempre me organizar para terça, quinta e domingo a gente se encontrar, né? Terça-feira e quinta-feiras, terça-feira e quinta-feira às 21 horas e no domingo às 10 horas, né? Então fica aqui meu agradecimento a vocês, muito obrigado mesmo de coração por ter estado aqui, por ter permanecido aqui conosco, conversando, trocando ideias, muito obrigado. Desculpe eu não ler todas as questões que aparecem aqui, todas as perguntas, os comentários, porque são muitos e vão passando muito rápido, então a hora que eu olho eu consigo pegar o último aqui, 2 ou 3 que eu estou vendo aqui, e eu falo, me desculpem, não é desprezo a nenhuma outra pessoa, são aqueles que eu vejo aqui, coincidentemente, a hora que eu olho, tá aquele comentário, tá certo? Mas na medida do possível também, principalmente no Facebook, as pessoas deixam registrado o comentário, eu faço alguma resposta quando eu consigo, tá certo? Me desculpem, ok? E, mais uma vez, desculpe pelas digressões que fizemos aqui, que sempre faço, né? Digo que não vou fazer, acabo fazendo. Tá certo? Muito obrigado, um ótimo domingo para vocês, Deus abençoe a vocês, Deus abençoe a família de vocês, uma ótima semana que se inicia hoje para todos vocês, abençoando a família, o trabalho e a vocês todos. Muito obrigado e com a minha mineirice, né, na minha forma de agradecer, Deus lhes pague pela atenção, Deus lhes pague pelo carinho demonstrado, Deus lhes pague por estar aqui, né, dividindo conosco esses estudos. Muito obrigado mesmo. Fiquem com Deus. E se Deus quiser, na terça-feira nos encontraremos novamente. Fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um.